É um prazer receber você aqui conosco para mais um bate-papo do Giro 180 Graus Experience. E o tema que nós vamos estar tratando é sobre games, um assunto super atual. E nós estamos aqui com a Elisa, que vai dividir conosco um pouquinho mais, vai desenvolver essa temática sobre jogos. Prazer ter você com a gente aqui também, Elisa. E eu gostaria de te perguntar sobre o seguinte: qual é a importância da gente estar tratando sobre esse tema tão atual? Existem alguns pontos que é importante nós, como cristãos, estarmos atentos? Sim, existem alguns pontos que a gente vai estar tratando sobre isso aqui nesse bate-papo especial. Acho que é importante a gente ver, né? É desejo de Deus que nós sejamos felizes, mas a gente tem que levar algumas coisinhas em consideração para que isso aconteça. Então, o Espírito de Profecia trata um pouquinho sobre esse tema, né? Que fala em Fundamentos do Lar Cristão, página 148, parágrafo 1, o seguinte: não se pode tornar os jovens tão quietos e sérios como as pessoas de idade, a criança tão sóbria como o pai, conquanto as diversões pecaminosas sejam condenadas, como devem, provejam os pais, professores ou pessoas delas encarregadas, no lugar das mesmas prazeres. Então, assim, a intenção não é que as crianças fiquem como robozinhos, por assim dizer, né? Mas sim é que sejam colocadas brincadeiras inocentes que não manchem nem corrompem a moral. Não prenda os jovens ou até os jovens adultos, enfim, todas as pessoas, às rígidas exigências e restrições que induzem a sentir-se oprimidos e a infringi-las, precipitando-se em caminhos de loucura e destruição. Com mão firme, bondosa e considerada, mantenham as regras, guiando e regendo-lhes o espírito e desígnios. Não obstante, com tanta brandura, tanta sabedoria e amor, né? Então, assim, faça isso, mas tenha o equilíbrio, né? Então, assim, seja firme no cuidado com as atividades, mas também não passa a mãozinha na cabeça, né? Então, assim, tanta sabedoria e amor que eles possam reconhecer tudo, que o que for feito é para o bem. Então, a gente vai estar conversando aqui sobre os cuidados que a gente tem que ter, né, em relação a esse tema de game. Será que é tudo realmente livre? Ou será que tem alguns perigos que a gente tem que levar em consideração, né? Então, a gente vai estar tratando sobre isso. Mas o que é importante a gente também pensar é que o desejo de Deus é que nós sejamos felizes, né? A gente tudo que ele faz é para o nosso bem-estar, para que a gente esteja bem e tudo mais. E uma outra coisa que a gente também tem que levar em consideração é que, assim, existem coisas que não nos convêm. E a gente tem que tomar cuidado e tem que ter um equilíbrio dentro disso. E eu acho que é isso que a gente vai estar conversando aqui hoje. Sim, então é como você está comentando, né? A questão dos jogos, Deus coloca no ser humano esse desejo pela brincadeira, né? Não só no ser humano, a gente vê também os animais, os cachorrinhos, né, que gostam de pegar bolinha. Não que eu esteja, não estou comparando o ser humano com o animal, por favor, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que Deus, ele tem essa questão espirituosa no sentido do bom humor, da brincadeira, então a questão não é, o problema não é o jogo em si no sentido de jogar, né? Mas assim, que tipo de jogo que a gente vai estar se envolvendo, porque a gente sabe que muitas vezes a gente pode enveredar, como a gente estava comentando, né? Deus cria uma coisa boa, que é esse sentido da gente se divertir com a brincadeira, uma criação de Deus, né? Essa diversão que a gente tem, só que ao mesmo tempo Satanás ele cria também um outro lado que aparentemente traz uma satisfação, mas que pode ser um caminho perigoso. Por isso que, como você falou, a irmã White comenta, né, que é sempre importante a gente estar atento para que tipo de jogo, que tipo de recreação que a gente vai estar oferecendo para as crianças, para os jovens, né? E porque assim, porque às vezes a gente fica pensando, não, parece que Deus quer colocar a gente numa forminha, né? E fala assim, não, isso sim, isso não, isso sim, isso não, como se a gente fosse um robozinho, é isso mesmo. Olha, o Espírito de Profecia também fala uma outra coisa no Fundamentos do Lar Cristão, então acho que assim, acho que toda família deveria ler Fundamentos do Lar Cristão, porque lá fala muitas coisas, entre elas o que a gente vai conversar aqui. E olha que interessante que a irmã White fala. Ao mesmo tempo que nos restringimos com relação aos prazeres mundanos que têm a tendência de corromper e desencaminhar, devemos promover-lhes recreação inocente, levá-los por caminhos prazerosos que nenhum perigo ofereça. Nenhum filho de Deus precisa ter uma experiência triste ou penosa. Os mandamentos divinos, as divinas promessas têm como objetivo a nossa felicidade. Os caminhos da sabedoria são, assim como fala em Provérbios 3,17, são caminhos de delícias
e todas as suas veredas paz. Então, o que é que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui sobre o cuidado que a gente tem que tomar, né? Porque a gente não quer ser... O desejo de Deus não é que nós sejamos robôs, né? Porque ele fala, o desejo é felicidade, mas existem coisas que vão estar... como é que eu posso dizer? Vão estar influenciando, quer você queira, quer você goste ou não, a sua vida espiritual e a vida da sua criança, ou até a sua vida como jovem, como eu, né? E outras pessoas mais. Então, assim, eu acredito que vai muito naquela questão, né, da contemplação. Tudo que a gente contempla vai nos moldar de alguma forma, vai nos transformar. E aí a pergunta que fica é: será que é uma questão que a gente parece, né? Como é que eu posso dizer? Tem coisas que parecem que, não, Deus ele não quer que eu seja feliz, ele não quer que eu fique com esse jogo. Mas será que esse jogo, ele não tem tirado o espaço de Deus na minha vida? E não que Deus seja um rei que seja assim, eu quero toda a atenção só para mim. Não, não é esse o caso. Será que o que eu estou fazendo está fazendo com que outra pessoa domine a minha mente? E dentro do grande conflito, é claro, não existe boa intenção, então, eu estou jogando porque eu estou bem intencionado. Deus e Satanás. Mas veja, não estou sendo, quando as pessoas falam, você está sendo exagerada. Não, não é questão de exagero. O que você está assistindo, ou ele vai te levar para o bem, ou para o mal. É uma coisa que a gente já conversou até sobre leitura e outros temas. Só tem essas duas opções. A gente não consegue filtrar o que a gente vê, o que a gente faz. A gente vai conversar um pouquinho mais disso aqui, né? Eu acredito. Mas a gente tem que tomar esse cuidado. Então, assim, em relação a gente ser um robô. Não, Deus não quer que a gente seja um robô. Tanto é que, se ele quisesse que a gente fosse um robô, que a gente ficasse hipnotizado pelos games. Aí sim nós seríamos robôs. Mas o desejo de Deus é que a gente pense e não fique hipnotizado por isso. E uma coisa que eu acho importante também quando a gente fala de jogos, hoje em dia, eu não sei também se fala um pouco nisso, mas a questão dos jogos de azar. A gente vê, por exemplo, muitas vezes pessoas que acabam perdendo muito dinheiro com questão de jogo, porque é como a gente fala, existem vários tipos de jogos. Então, essa questão que você vai jogar e acaba jogando por dinheiro, e acaba entrando em lugares, porque esse tipo de lugar também não é um lugar que tem os valores que o cristão deveria estar percorrendo, né? É todo um ambiente que, por meio de um problema, você pode trazer muitos outros com você. Eu acho que eu gostaria de pontuar essa questão dos jogos de azar, né? E também, na questão dos games, tem mais dois aspectos que eu acho importante a gente falar. O primeiro deles é a temática dos jogos, né? Porque, por exemplo, muitas vezes a gente vê esse jogo aí que quando você mata, não importa se seja o inimigo ou quem seja lá que for, mas assim, enquanto você vai matando, você vai ganhando ponto? Como assim? Então, quer dizer que matar uma pessoa, nem tudo bem, sabe, não, eu acho assim que isso é meio, como você fala, é contraditório para o espírito que Deus deseja que a gente viva de valorização da vida. Tanto que a gente vê que a vida hoje em dia perdeu muito valor, porque com esse tipo de, por exemplo, né, com as coisas que a gente assiste, os filmes que a gente pode estar assistindo, os jogos que a gente pode estar jogando, a gente cada vez menos tem o sentido do valor da vida. Exatamente assim, qual o perigo, né, da gente estar sob essa influência? Porque o que isso pode provocar na nossa vida, não é mesmo? Isso aí. Enfim, o que acaba acontecendo, então, quando a gente tem um vício em relação aos games, né? Então, tem algumas questões que eu encontrei e que também são, assim, de pesquisas de médicos e tantas outras coisas, e também levando em consideração até o que a gente está falando das temáticas, né? Que a gente precisa levar em consideração. Bom, fala o seguinte: cansaço físico por conta da diminuição e até falta de sono noturno, um cansaço visual, isolamento do convívio social e do contato humano. Isso não é saudável, isso não faz bem. Nós somos seres relacionáveis, não era para a gente ficar fechado em um quarto com a luz escura e fechado assim. Dificuldade de atenção. Então, assim, desumanização e mecanização do comportamento. A desumanização, do meu ponto de vista, também se dá em relação à temática que você comentou, né? Então, assim, quando a gente a gente acaba perdendo o valor que é humano. E assim, de quem que é essa perspectiva? É de Satanás, não é de Deus. Então, olha o que fala, ó, pela contemplação somos transformados. É lei, tanto isso no mente por caráter e personalidade 2. É lei, tanto na natureza intelectual como na espiritual, que, pela contemplação, nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se.
Então, ó, dependendo de onde você tá, o que você está fazendo, jogando, fazendo e etc., seu corpo vai falar, ok, isso aqui, então vou começar a pensar e reagir dessa maneira. Continua. Identifique-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Jamais se levantará o homem acima de sua norma de pureza, de bondade ou de verdade, se o eu é mais alto que o ideal. Nunca atingirá qualquer coisa mais elevada. Então, veja, aqui a irmã White já está sendo bem clara. Se você consome coisas que não são de acordo com o que você diz ser, por exemplo, cristão, você fala, é simplesmente isso é irrelevante. Não. Você vai ser o que você consome a maior parte do seu tempo. Isso a gente também vê na neurociência como isso é algo que existe com muita facilidade. Acho que para a gente pensar nesse sentido também, né, da questão de que a gente precisa estar tomando cuidado em relação a isso. E ela continua falando assim, ó, a graça de Deus unicamente tem poder para soerguer o homem. Abandonado a si mesmo, seu caminho invariavelmente será em direção descendente. Ah, não, Elisa, eu entendo realmente que a gente precisa, no tempo que a gente vive, mais do que nunca, estarmos com a nossa mente aberta para que Deus domine a nossa mente e não Satanás, e eu quero fazer mudanças na minha vida, cara, fechou, tá ótimo, é isso que a gente quer, entendeu? Então, assim, partindo dessa perspectiva de que eu preciso de Deus, eu entendo tudo isso, agora sim a gente fala, Deus pode mudar isso na sua vida. Esse não precisa ser um vício para você. Você pode ter a transformação. E esse é o desejo de Deus. Deus quer que você se liberte. Deus veio para trazer a liberdade. Mas o vício, ele não é de Deus. Ah, mas é vício no jogo, é melhor do que num cigarro. Não vamos pôr questão de valor aqui. Vício é vício e ponto. Mas não quer dizer que tá tudo bem você ir fumar um cigarrinho, que aí vai ser melhor para você. Não disse isso. Então, assim, equilíbrio, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Nada que é vício que vai fazer com que a gente se afaste de Deus ou que a gente perca o nosso racional, faz bem. E aí, dentro ainda da parte de vício, que a gente não acabou de falar, tem uma questão. Aqui, ó. Aqui tem uma listinha aqui importante para a gente. Falta de sensibilidade diante de problemas sérios e da realidade diária. Além disso, ó, afastamento da realidade por encontrar um habitat no mundo virtual. Quando os games são pesados, a situação é ainda pior, pois a pessoa pode encarar com naturalidade, que a gente conversou, violência, morte, tortura, sadismo, e eles também são desligados de toda consequência moral ou espiritual. Por quê? Lembra aquela história que a gente fala, né? Você é aquilo que você come, mas você também é, agora, pensando pra gente, aquilo que você joga, que você vê, que você ouve, que você lê, tudo isso, a gente é isso. Também, aí a gente entra em um outro ponto que aí a gente sai um pouco da atmosfera que seria necessariamente só mental e a gente entra numa atmosfera espiritual. Se a gente acredita que Satanás e seus anjos são do mal, são demônios, e a gente sabe que aquilo não é coisa boa, eu vou jogar coisa que tem aquilo lá? É muita incoerência para uma pessoa só. Ai, mas eu consigo separar. Desculpa, você não vai conseguir separar. E se seu filho joga esse tipo de coisa, você também tem responsabilidade sobre isso. Ligações perigosas podem criar familiaridade com demônios de todo tipo. Pensa, se você é cristão, vai deixar a coisa demoníaca entrar na sua casa? A gente, como cristão, a gente deveria fazer o contrário. Entende? E esse jogo não é só necessariamente videogame, pode ser um jogo de celular. Outras coisas. Como para assistir. Não é para assistir coisa de feitiçaria, de bruxaria. Ai, mas todo mundo da minha idade assiste. Você não é todo mundo. Desculpa, sinto lhe informar, você não é todo mundo. Aí continua. Olha, todos os tipos, por exemplo, zumbi, xamã, que é feiticeiro, vampiro, dragão, criatura deformada. Por exemplo, aqui, ó. Imagina se familiarizar, por exemplo, com... Vai falar, Elisa, como você sabe tudo? Porque eu pesquisei, tá bom? Porque a gente pesquisa... Eu não... Veja, para conhecer as coisas, a gente não tem que participar delas para falar que eu conheci. Mamãe fala sempre isso aqui em casa. Uma outra coisa, ó, diabo, Pokémon, que são monstros de bolso. Vai falar, Elisa, mas foi minha infância. Desculpa, mas isso não é de Deus. Eu vou fazer o quê? Assim, isso não é uma coisa que Deus criou para que fosse levada à sua atmosfera espiritual. E sem contar que aí, ok, a gente falou de pontos espirituais. Vamos voltar para os pontos carne e osso, por assim dizer. Também tem um aumento da pressão arterial, porque faz uma atividade
uma atividade cardiovascular, ela é diretamente influenciada. Então, veja, quanto maior é a violência do jogo, mais sobe a pressão arterial. Então, olha que coisa linda. Você vai ter um pico, assim, desesperador, que também não faz nada de bem para a saúde. Mas eu consigo separar. Aí a gente volta. Então, desculpa, pode desligar o vídeo, porque que você não entendeu foi nada, entendeu? Então, eu acho que é para a gente levar em consideração esses pontos. A minha intenção aqui nesse vídeo não é que a gente fosse, assim, muito dura, mas eu acho que, assim, a gente está em momentos, às vezes, que se eu não falar, quem vai te falar? Eu não me importo de sair a pessoa mais chata, entendeu? Eu não me importo. Mas eu me importo que a verdade seja colocada e seja estabelecida. Eu me importo que o que a gente esteja falando aqui realmente seja uma coisa espiritual. Eu realmente me importo que você possa sair daqui diferente e falar: uau, realmente essas coisas não fazem bem. A Elisa, não a Elisa, mas o que ela pesquisou, porque eu não tirei nada da minha cabeça, nada mesmo. São coisas que realmente estão atrapalhando a minha vida espiritual. A nossa intenção não é que você saia daqui, tipo, e fale assim: ah, eu faço tudo certo, vou continuar jogando. Hoje de noite eu vou assistir aquele filme de feitiçaria, bruxaria. Uau! Não é isso. Não é. Na verdade, é você. E também, assim, veja, lembra que a gente conversou lá atrás, não é pra gente ser um robô, né? Eu acho que isso também é bom ser colocado de novo, né, mãezinha? A gente não quer ser um robô. Deus não quer que a gente seja um robô. Mas Ele quer que nós tenhamos atividades que vão nos elevar a Ele. Não porque Ele é arbitrário, mas porque assim a gente vai encontrar a verdadeira liberdade. Né? Então, a questão do vício, ela abrange muitos aspectos. Os temas, você viu até a própria parte física, né, fisiológica mesmo do ser humano. E, querendo ou não, a gente, como adventista do sétimo dia, a gente acredita dentro das 28 crenças, que a gente é corpo, alma e espírito. Ou seja, nós somos um. Então, pensando nisso, se eu acredito nisso, automaticamente eu acredito que se eu tenho uma delas contaminada com algo que não é bom, as outras estarão. Entende? De alguma forma, quer eu queira ou não, quer eu goste ou não, isso vai acontecer. Aí a gente pensa em relação à mente, espiritual, e também tem essa questão, né, do corpo. Então, assim, é tudo ligado. As 28 crenças, elas não estão lá só simplesmente para você fazer o batismo e pronto, acabou. É para você estar na sua vida. É para você realmente falar: nossa, realmente, eu não fiz só para me batizar. Por mais o batismo é importante, mas ele não é um fim em si mesmo. E a partir do momento que ele é um fim em si mesmo, aí o cristianismo perde todo sentido. O que Cristo fez perde todo sentido. Então, o batismo é você se separar para Deus. E você tem se separado para Deus nas suas atitudes e coisas? Ah, Elisa, mas você não é perfeita. Eu não sou mesmo, é verdade. Tem muita coisa. O meu checklist tem muita coisa para arrumar. Eu estou bem consciente disso. Mas a questão é que não é sobre mim, não é sobre você. É o que Deus pode fazer na nossa vida para melhorar isso, para mudar. A gente vê a importância, então, da gente estar atento, porque muitas vezes a gente pode pensar: isso é só uma brincadeira, é só um momento aí de descontração, né? E a gente vê, assim, que existe todo um contexto muito sério, realmente, um contexto espiritual, onde a gente deve estar muito atento, né? Então, no caso, qual seria, assim, a recomendação para a gente aplicar na nossa vida para a gente estar seguro? Ah, eu posso aproveitar? Eu esqueci, tem um trecho legal da Irmã White para a gente ler, conversar rapidão. É a Lara Adventista, página 499, fala o seguinte: é para a glória de Deus que se tem em vista nesses jogos? Ela fala: eu sei que não é. O caminho de Deus e seus propósitos são perdidos de vista. A maneira como seres inteligentes se aplicam, ainda em períodos de experiência, está sobrepondo a revelada vontade de Deus e pondo em seu lugar especulações e invenções do instrumento humano, com Satanás ao seu lado a motivar-lhes o espírito. O Senhor Deus do céu protesta contra a ardente paixão cultivada pela supremacia nos jogos assim tão empolgantes. Então Deus não está presente nesses momentos. Entendeu? Eu acho que é simples. E, como a gente falou, né? A vida com Deus é necessária que você deixe de lado o que a sua natureza carnal gostaria de ter. Porque é justamente sobre isso. Ele nos resgata da nossa natureza carnal para que a gente tenha uma nova vida com ele. E também, agora pensando assim, na recomendação. A recomendação vai exatamente com base nisso. Está lá em Salmo 119, do 9 ao 11, que diz... só que assim, eu quero que você leia e interprete que não é para um tipo de classe de pessoas que está falando, tá bom?
Até porque não é para só o jovem ser luz, ou só os mais velhos, ou só as crianças serem luz. O chamado de Deus foi para todos. E a partir do momento que a gente segmenta o chamado de Deus, a gente não entendeu a unidade do corpo de Cristo e a importância que ela tem. Então fala assim, ó, como pode o jovem manter a sua conduta pura? Então, ó, vamos reformular. Como podem todos manterem a sua conduta pura? Vivendo de acordo com a tua palavra. Aí Davi continua. O Salmo continua, né? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos seus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Sabe qual que pode ser o maior filtro para você em relação aos games? Vamos lá. Filipenses 4:8, ele fala exatamente esse filtro para você ter. Quer dizer que Deus não quer que você seja feliz? Não. Mas tem um filtro que você pode utilizar na sua vida para você saber o que você pode jogar, o que você não pode jogar, de games e tudo mais. Filipenses 4:8 diz: tudo que for verdadeiro, nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E eu adicionaria, não pensem, façam. Entende? Joguem esse tipo de coisa. Deus não, como a gente falou, minha mãe falou lá no começo. Sim, a gente foi criado para se relacionar, e se relacionar tem a ver com jogar também, tem a ver com ter momentos de descontração também. Só que os momentos, eles podem nos levar para perto ou para longe de Deus. E a palavra de Deus, então assim, veja, Salmo 119, do 9 a 11, ele fala, a tua palavra vai fazer com que eu não peque. Por quê? Porque na palavra de Deus existem princípios e valores que um cristão deveria seguir. E na palavra de Deus a gente já encontra em Filipenses 4:8. Quais são alguns desses princípios para a nossa vida? Ah, Elisa, tem só em Filipenses 4:8? Não, não tem. Mas é um verso clássico que todo mundo entende, que lembra. Mas na palavra de Deus está recheado de momentos especiais. Quem sabe um desafio para a gente que tal trocar os games por entender melhor a vontade de Deus para sua vida? Por que não? Esse sim eu acho que é um grande desafio. E se a gente realmente quer fazer as coisas porque a gente acredita nisso e a gente entende o significado de ser cristão e tantas outras coisas, eu acho que é um bom desafio para a gente começar a ter. E veja, ele é um desafio que vai até a eternidade. Porque o desafio do grande conflito, ele não acontece durante uma semana como os desafios do Giro 180 Graus Experience. Eles acontecem todos os dias na sua vida. E em todos os dias é uma luta que você vai ter. Mas Cristo fala, nesse mundo vocês vão ter aflição, contudo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele vai fazer com que todas essas coisas não desapareçam da sua vida. Você vai ter que batalhar por isso também. Você vai ter que escolher, não só orar para Deus e falar, Senhor, tira isso de mim, mas você vai ter que escolher a vontade dele. E eu acredito que é uma jornada que vai até o céu. Eu acho que é até um jogo mais interessante para você ter na sua vida. O jogo do grande conflito, em que você já sabe o herói, você já sabe o vilão, mas é você que vai determinar em qual jogo você vai estar a fim de jogar. É isso. Bom, nós agradecemos, então, pelas suas reflexões, agradecemos você também que participou aqui com a gente do nosso bate-papo, e dizer que, só para resumir, realmente Deus está interessado na sua felicidade, que a gente possa abrir nosso coração a Ele e que a gente possa receber sabedoria de Deus para que a gente sempre possa fazer boas escolhas. Então, até o próximo bate-papo do Giro 180 Experience, aguardamos por você. Tchau! Tchau!